Vamos agora com destaques internacionais. Vamos até o Reino Unido. Por lá, o líder da ultradireita enfrenta hoje um comediante conhecido como cara de lata de lixo em eleições para uma vaga no parlamento britânico. Mais uma vez, a gente vai estar indo para o parlamento britânico com ele, o nosso analista de internacional, Américo Martins. Porque é isso, né, Américo? Como que a situação política aí do Reino Unido tem tido tanto destaque nos últimos dias e agora dessa forma, né? No mínimo, digamos, inusitada. O que está em jogo por aí, Américo? Mais uma vez, bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todo mundo que está com a gente. Sem dúvida, é a eleição mais insólita, mais exótica, mais inusitada dos tempos recentes aqui no Reino Unido. E isso mostra muito do reflexo do que virou a política aqui no Reino Unido. Uma política que, assim como em vários outros lugares do mundo, hoje é instável, hoje é muito polarizada e hoje tem muitas divisões, com o eleitorado muitas vezes rejeitando os partidos e os políticos tradicionais. Em primeiro lugar, por que essa eleição está acontecendo? É apenas uma eleição numa cidade, uma pequena vila na costa leste da Inglaterra chamada Clacton-on-Sea, mas é uma vaga para o parlamento britânico. Essa eleição foi provocada pelo próprio líder da ultradireita, o Nigel Farage, que é o líder do Reform UK, o partido de ultradireita aqui no Reino Unido, um partido contra a imigração, um partido muitas vezes xenofóbico, um partido que é muito criticado e muito controverso. Ele provocou essa eleição, o Nigel Farage, porque ele renunciou ao seu assento na própria cidade de Clacton-on-Sea. E por que ele renunciou? Porque ele recebeu 5 milhões de libras de um suposto amigo, na verdade um bilionário do jogo de apostas e criptomoeda baseado na Tailândia, e ele nunca deu explicações de por que ele recebeu esse dinheiro. Ele disse simplesmente que foi um presente. Claro, o parlamento britânico abriu uma investigação para apurar eventuais acusações de enriquecimento ilícito, eventualmente até corrupção, e a resposta do Nigel Farage foi renunciar ao seu assento na cidade de Clacton-on-Sea. Com isso, ele forçou uma nova eleição e se candidatou a essa eleição, dizendo o seguinte: quem tem que me julgar não é o parlamento britânico, é o povo britânico. Qual era a ideia dele? Que ele viesse a derrotar eventualmente candidatos dos principais partidos aqui do Reino Unido. Mas nenhum desses partidos participou do que eles chamaram de uma trama, de uma falcatrua. Então, os 4 principais partidos do Reino Unido basicamente boicotaram essas eleições. Isso abriu um enorme espaço, Carol, para uma coisa que acontece aqui no Reino Unido, que é muito comum, inclusive, que é a sátira política. Desde o século retrasado, nós temos candidatos que se candidatam aos assentos no parlamento em pequenas vilas para fazer sátira dos políticos. Eles não têm chance de vencer. E isso abriu um espaço enorme. Nós temos 33 candidatos que são ou sátiras ou são pessoas que não têm nenhum envolvimento real com a política, não são candidatos sérios, por assim dizer. E quem é que está liderando esse lado mais exótico da disputa lá em Clacton-on-Sea? Um candidato que já disputou várias eleições contra vários primeiros ministros e inclusive contra 2 vezes o prefeito aqui de Londres, Sadiq Khan. Claro, ele nunca foi eleito. E como é o nome dele? Beanface, em inglês, que a gente pode traduzir como cara de lata de lixo. Ele nunca mostra a cara dele, é uma grande lata de lixo que ele põe na cabeça, uma capa preta e uma moldura, uma armadura para ele parecer muito forte. E esse candidato vai ter muito apoio daqueles partidos que não colocaram um representante para disputar com o Nigel Farage. Então, no final das contas, o Nigel Farage vai ter que disputar a eleição contra um candidato que literalmente faz campanha para os eleitores colocarem o seu voto no lixo, votarem no cara de lata de lixo. Agora, Carol, é uma eleição séria. O Nigel Farage precisa vencer essas eleições se quiser continuar no parlamento. E como líder do partido Reform UK, que é um partido que hoje é muito popular, a ultradireita vem crescendo muito aqui no Reino Unido, ele precisa estar no parlamento se um dia ele quiser ser primeiro-ministro. Então, a grande disputa dele hoje é sair muito bem contra um candidato que é, na verdade, um comediante, o John Harvey, que adotou esse nome de cara de lata de lixo. A ultradireita, de um lado, enfrentando o cara de lata de lixo do outro lado. Isso mostra muito sobre as mudanças recentes da política britânica aqui no Reino Unido.
É, a situação por lá, em destaque aqui com o Américo Martins, colocando essa eleição, repito, no mínimo inusitada. Alguns ineditismos que estamos acompanhando, inclusive. Américo, daqui a pouquinho a gente conversa mais, então.